Quaresma, o período em que dizem que o véu que separa o mundo sobrenatural do real fica mais fino e as coisas ficam mais assustadoras. Hoje eu vou contar pra vocês 2 histórias assustadoras que envolvem o período da Quaresma. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. E vem me salvar que tem um bicho me devorando. Gente, semana passada eu falei que eu ia contar só mais uma história hoje, mas a gente se empolgou e a gente vai contar 2, tá? Porque tem mais 2 histórias maravilhosas de Quaresma, então a gente vai aproveitar e contar tudo pra vocês. Gostaram? Então vamos nessa! Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque sempre tem vídeo e live aqui neste canal, tudo do mundo do terror. A primeira história de Quaresma que eu vou contar pra vocês, quem mandou foi o Matheus, que ano passado já contamos uma história dele de Quaresma que a gente amou, que deu medo em todo mundo, e ele falou assim, eu tenho mais história, tá bom? Tem mais história, então? E aí ele mandou um recadinho pra gente que eu vou ler agora. Oiê, todos bem? Mandei um caos da minha família há um ano atrás sobre o meu biso tendo um encontro com um alce de mochila na estrada, querendo uma de suas filhas. Dessa vez mando um caos que minha avó já nos contou também diversas vezes. Numa das últimas lives, acredito que falaram sobre um vídeo sobre causos de Quaresma e, como prometido há um ano atrás, manda uma outra estripulia dos da Silva nas fazendas paranaenses. Beijinhos, adoro vocês. Vamos então saber o que rolou com a família da Silva do Matheus? Vamos! Quem conta a história de hoje é minha avó, mas ela aconteceu na realidade com o meu avô, o Jabá, que Deus o tenha. E foi assistido por ela, meu tio mais velho e minha mãe, que naquela época era um bebezinho. A minha avó me conta essa história, gente, desde que eu me entendo por gente. E ela conta justamente para alertar o que pode acontecer no período da Quaresma. Ela conta que tinha sido um dia bem normal, eles moravam numa fazenda arrendada. E tanto ela quanto meu avô trabalhavam na produção de algodão. Ela conta que ela amarrava minha mãe num canguru assim, bem colada no corpo dela, e o meu tio, que tinha 4 anos na época, ajudava ali com as coisas que ela estava fazendo. Enquanto o meu avô fazia um trabalho mais braçal, de carregar as coisas, botar a caixa pesada pra lá e pra cá. Eles voltaram pra casa ali por volta de 6 horas da noite. A minha avó foi dar banho nos pequenos, enquanto o meu avô tava ali ajudando na hora de fazer a janta. O meu avô sempre foi de ajudar nessas coisas assim de casa. Jantaram, foram ali se banhar, tomaram um banhozinho gostosinho. Meu tio já tava sonolento, não foi difícil fazer ele dormir. Depois a minha mãe pegou no sono também e o meu avô já tava no 7º sono, gente, roncando. E minha avó foi também pro quarto deles. Ela também não demorou a pegar no sono, até porque eles trabalhavam muito pesado, trabalhavam muitas horas por dia, tinham que acordar muito cedo no dia seguinte. Então ali, coisa de 8 horas da noite, eles já estavam dormindo. Ela conta que eles tinham uma casa simples, de 4 cômodos, uma casinha de madeira. O quarto das crianças e dos meus avós eram coladinhos. Aí tinha sala e tinha cozinha. O banheiro era do lado de fora, alguns metros ali da porta da cozinha. As janelas, que eram de madeira também, estavam entreabertas. Isso porque, apesar de ser outono, estava um outono muito quente. Lá pelas tantas da madrugada, a minha avó acordou com o choro da minha mãe. E ela foi correndo ver o que estava acontecendo, porque a minha mãe não costumava acordar de madrugada, nem mesmo quando ela precisava trocar a fralda de pano. Quando a minha avó chegou no quarto das crianças, o meu tio também estava acordado, e ele estava com uma cara de muito assustado, olhando para a janela. E acabou que a minha avó olhou também. Do lado de fora, podia-se ouvir os cachorros da fazenda, eles estavam latindo desesperados por alguma coisa. Estavam muito nervosos. A minha avó já estava ali acalmando a minha mãe, ela já estava parando de chorar. Mesmo a minha mãe pegando no sono de novo, ela pegou o meu tio pelo braço e levou os 2 filhos pro quarto dela. Chegando lá, acordou o meu avô. Na época, o fazendeiro, né, o dono daquelas terras, tinha umas vacas leiteiras que volta e meia fugiam e elas assustavam os cachorros. Aí os cachorros começavam a latir de madrugada. E o meu avô, que costumava ir lá e botar as vacas de novo no lugar. O meu avô acordou,
tava meio sonolento ainda, calçou o chinelo e aí ele foi pro lado de fora. Enquanto isso, a minha avó ficou dentro de casa tentando fazer as crianças pegarem no sono de novo. Meu avô contou que saiu de casa e foi seguindo o barulho dos latidos dos cachorros e ele foi seguindo assim até que ele chegou aonde os cachorros estavam. E os cachorros pareciam que estavam brigando, latindo por uma coisa muito, muito escura ou invisível. E não é que eles estavam só latindo em direção a uma coisa escura ou invisível, não. Os cachorros estavam atacando essa coisa e aí os cachorros eram lançados pra longe. O meu avô tava com uma lamparina e ele levantou assim pra ver se conseguia enxergar alguma coisa e nada. Mesmo com aquela luz, ele não via absolutamente nada. O que ele conseguia ver eram os cachorros sendo arremessados quando atacavam aquela coisa. E aí, na mesma hora, o meu avô olhou pro céu e ele se estremeceu da cabeça aos pés quando ele lembrou o período que eles estavam. E além disso, ele ainda ouviu um grunhido muito assustador que fez ele arrepiar todo. Na mesma hora, ele fez o sinal da cruz, apagou a lamparina e começou a orar bem baixinho. Depois da oração do meu avô, a criatura se assustou, fez um barulho como se tivesse sentido dor e saiu correndo em direção à mata que ficava ali perto. O meu avô também saiu correndo pra dentro de casa, assustadíssimo, e contou tudo o que aconteceu pra minha avó. E aí os dois resolveram ajoelhar e começar a rezar. A minha avó colocou as crianças para dormir e ficou observando meu avô, que não deitou naquela noite. Ele ficou sentado, encarando a janela a noite inteira. No dia seguinte, eles acordaram cedinho. O meu avô foi lá verificar os animais para ver o estrago que tinha acontecido. Tinham várias galinhas mortas, várias, com os órgãos todos espalhados, tava uma nojeira. Além disso, 3 cachorros estavam em completo choque, estavam paralisados e muito, muito, muito machucados. 2 tinham quebrado as patinhas e um outro tava com um machucado perto do olho. Quando eles foram para a plantação de algodão naquele dia, eles passaram por uma parte do mato assim que tava todo socado, uma parte assim, como se alguma coisa tivesse caído ali. Mas não era como se algum animal tivesse pisado, não. Tava completamente amassado mesmo, como se alguma coisa muito pesada tivesse caído ali em cima. Eles ficaram muito assustados, fizeram o sinal da cruz ali, e durante todo o período eles respeitavam os horários, e antes de ir deitar, eles conferiam se os animais estavam trancados, tudo certinho, se estava tudo nos conformes. E claro, sempre faziam muitas orações. Todos os anos que meu avô contava essa história, ele nunca descreveu a criatura. Ele nunca nem formou uma opinião em cima do que era. Ele só chamava de criatura. E ele deixava pra eu inventar na minha cabeça, pra minha imaginação preencher o que seria aquela criatura. Na minha mente infantil, eu imaginava lobisomens, monstros de lama e folha e coisas bem fantasiosas, assim. Minha avó, que sempre foi muito respeitosa com meu avô, também nunca questionou toda essa situação. Isso porque sempre que o assunto ressurgia, o meu avô tentava se esquivar. Então ela preferia acreditar no que ele dizia. Era grande, rugia e foi-se embora quando chamei por Nossa Senhora. É o que vocês precisam saber. Ela sempre... Tudo bom? Ela sempre está lá para quem chama por ela. Amém. High five. Ai, passou! Fim da primeira história. E muito obrigada, Matheus, por mandar essa história pra gente. Muito assustadora também. Igual a outra que você mandou. Quem não assistiu o vídeo em que eu tô contando a outra história de Quaresma que o Matheus mandou, eu vou deixar aqui em cima, porque é muito boa também. Eu acho a outra mais assustadora. Talvez porque a gente tenha uma forma definida do que foi visto. Mas muitas vezes o que dá medo de verdade é o que a gente não sabe o que é, não é mesmo? Ainda mais que o seu avô monta toda essa aura em volta de mistério que a gente realmente provavelmente nunca vai saber o que era de verdade. Talvez nem o seu avô saiba, né? A segunda história quem mandou foi a nossa querida JP.
que foi atrás da história, perguntou, fez um serviço jornalístico pra trazer essa história aqui pra gente. E ela escreveu pra gente, ela deixou esse recadinho. Vou relatar o episódio que foi narrado por minha mãe e meu pai. E o pai dela só contou essa história 2 vezes. Quando ela era criança, depois dos avós comprarem uma chácara, e nessa semana, que foi quando ela pediu pro pai dela contar a história certinha de Quaresma pra mandar aqui pra Terra do Medo. Ou seja, gente, serviço jornalístico foi atrás do pai e falou assim: pai, sabe aquela história que você me contou apenas uma vez? Me conte com mais detalhes, pra eu contar novamente. Vamos então saber mais sobre essa história. É importante eu falar pra vocês que na minha família é bem comum ter médiums. E a minha mãe sempre me falou que meu pai tem uma mediunidade bastante aflorada. Inclusive, a minha avó, a mãe do meu pai, no caso, quando ela ficava muito doente, quando ela tinha crise de asma, de bronquite, ela costumava ser visitada pelo pai dela, o meu bisavô. E o meu pai sempre via o meu bis ali cuidando da filha doente. Considerando esse contexto, as pessoas na minha cidade, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo, as pessoas costumam se recolher mais no período da Quaresma. Isso porque nesse período a fronteira dos mundos fica mais fraca. E aí algumas coisas podem acontecer, podem ter algumas aparições. O meu pai costumava passar o tempo ali jogando futebol com os amigos, passeando, explorando ali pelas fazendas próximas. E foi explorando uma dessas fazendas próximas que ele teve o maior trauma da vida dele. Meu pai e os amigos estavam andando a cavalo até que eles viram uma fazenda que não tinha dono. Eles entraram para explorar ali a área, tinham várias plantações abandonadas, era um lugar que estava assim, ermo, sem dono, sem nada. Alguma coisa bem lá no fundo, atrás das plantações, começou a chamar a atenção do meu pai e ele foi lá em direção, sem perceber que já estava bem próximo do sol se pôr. Até que eles resolveram parar e dar água para os cavalos ali, descansar um pouco. E eles estavam próximos a uma casa que ficava ali atrás dos cafezais. A casa estava meio abandonada, um negócio meio esquisito. Enquanto os amigos do meu pai estavam ali dando água para os cavalos, ele resolveu seguir alguma coisa que estava chamando a atenção dele dentro da casa. Quando ele entrou, ele viu lá dentro vários móveis empoeirados, tinha umas coisas quebradas também, tinham pertences que foram deixados para trás. Sabe o que parecia? Parecia que quem morava lá saiu meio correndo assim, que não se importou nem com o que deixou para trás. Os amigos do meu pai notaram que ele estava demorando lá dentro da casa e eles resolveram entrar também. E eles encontraram o meu pai em um quarto que estava assim em estado de ruínas. O teto praticamente nem existia mais. E quando estavam todos dentro do quarto, foi quando eles começaram a ouvir os cavalos se agitando completamente. E eles ouviram, além da agitação dos cavalos, um rugido monstruoso. Eles ficaram morrendo de medo e, além disso, eles ouviram também cachorros latindo. Ou seja, os animais estavam completamente alvoroçados. Pelo rugido, eles imaginaram que fosse um lobo que estava atacando os cavalos. Eles então correram em direção à porta para ver o que estava acontecendo. E quando eles chegaram lá, eles viram uma coisa que não se assemelhava nem um pouco com nada humano e nem animal. Eles viram alguma coisa, uma forma, toda vestida de preto, era enorme, alta e abria a boca pra rugir. Eles estavam com espingardas de chumbinho, sabe? E eles começaram a atirar nessa coisa pra ver se assustava e aquilo saía correndo, mas não. Parecia que as balas de chumbinho passavam direto e desapareciam na névoa que cobria aquela coisa. Eles viram ali que não tinha muito o que fazer, eles correram pra dentro da casa e fecharam a porta. Como não tinha como trancar, eles começaram a arrastar um monte de móveis assim pra porta, pra montar uma barricada, sabe? Fazer alguma coisa para aquele bicho, aquela coisa, aquele ser não entrar. Enquanto eles estavam ali arrastando as coisas, eles estavam ouvindo alguma coisa bater muito forte na porta e uns rugidos daquela coisa. Foi então que eles ouviram um segundo rugido lá do telhado.
até que outro ser entrou pelo buraco do telhado que tinha no teto. Um dos amigos do meu pai estava completamente assustado e ele resolveu abaixar e rezar. O meu pai, que não é nada religioso, pegou a espingarda e começou a atirar na direção daquela coisa. Seja pela oração, seja pelos tiros, eu sei que aquela coisa saiu de novo pelo buraco do telhado, só que o meu pai e os amigos não tiveram coragem de sair de lá até amanhecer. Quando eles saíram dessa casa pela manhã, eles repararam que a porta pelo lado de fora estava completamente arranhada e quase toda destruída. Essa história traumatizou tanto meu pai que ele só me contou ela 2 vezes. Uma vez quando eu era criança e agora pra eu lembrar os detalhes pra contar pra vocês. Fim da segunda história, e eu tive bastante medo dessa história porque eu me enfiaria em uma casa em ruínas, porque eu ia achar bonito e ia querer ver o que tem dentro, gente. Não vou negar. E uma coisa que eu reparei nessas histórias de Quaresma é que foram contadas por pessoas que viveram essas histórias, né? Pessoas mais velhas. Então, gente, se vocês tiverem ali uma vovó, um vovô, um biso, quem sabe, que tem uma história assustadora, pode mandar pra gente também, que a gente conta aqui, tá? Eu particularmente adoro histórias de vovôs e vovós. Eu gosto muito. Se você tiver alguma história assustadora, manda pro contato na terradomedo@gmail.com. Eu vou deixar aqui 2 vídeos pra vocês continuarem maratonando esse canal, e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Grita tchau! 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 Tchau!